Fala galerinha do YouTube, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 7 de janeiro de 2021. Enfim, como prometido, eu falei e vou voltar a ler as cartas do Eli Correia. Olha, essa aqui voltou. As cartas voltaram, que eu vou ler aqui do livro. E em falar em ler as cartas, ele vai lançar mais cartas novas dele. Ele vai lançar mais cartas dele. Eu tô doido pra lançar, pra mim comprar, pra ler pra vocês também, cartas novas. Do livro dele são cartas antigas, né? Eu vou ler essa pra vocês, né? O tema da carta foi às vésperas de Natal que o pai embriagado comete uma loucura que marcará para sempre os filhos que ficaram. Vou ler para vocês, né? A carta. Vou deixar assim, né? Se eu não estiver olhando, porque eu tô lendo aqui, vou ler para vocês. Foi às vésperas do Natal que o pai embriagado comete uma loucura que marcará para sempre os filhos que ficaram. Resolvi escrever para a saudade, para tentar acabar um pouco com a tristeza que sinto. Éramos uma família de 5 irmãos. Vivíamos em uma cidade pequena de Alagoas. Eu, Thaís, de 8 anos, o Henrique, com 10, e a Yasmin e a Nayara, gêmeas, com 5 anos. Vivíamos em Delírio, em Delmiro Gouveia. Minha mãe, professora, meu pai trabalhava em um banco como segurança. Vivíamos bem. Eu e meu irmão Henrique estudávamos. Meus pais trabalhavam normalmente, até o dia que minha mãe começou a ter crises de coluna. Começou a ficar dias de cama e gritava de dor. Crise de ficar até 2 meses sem andar. Dependia de meu pai para dar banho, levá-la ao banheiro. Quando meu pai estava no trabalho, tínhamos de ir atrás de vizinhos para levar mamãe ao banheiro. Não se achava o remédio certo para tirar a mamãe daquele sofrimento. Meu pai levou minha mãe para a capital para fazer exames mais adequados. Veio depois o diagnóstico. Minha mãe tinha um desgaste na coluna, na região lombar, acompanhando de uma hérnia de disco. O médico disse que minha mãe precisava de uma delicada cirurgia e teria de colocar pinos na coluna, e que lá em Alagoas não tinha condições para isso. Meu pai ficou desesperado e dizia: "E agora? O que eu faço, meu Deus? E agora?" Minha mãe, em dia de crise, gritava de dor. Ficava com o corpo travado. Então meu pai teve ideia de ligar a uma irmã dele, aqui de São Paulo, e contou a situação, e minha tia mandou que meu pai viesse para cá e ficasse na casa dela até fazer a cirurgia. Meu pai
Cirurgia. Meu pai pediu na empresa que o mandassem embora. E mandaram. Vendeu a nossa casinha e viajamos para São Paulo. Ficamos todos na casa de nossa tia. Meu pai logo já estava trabalhando e minha tia saiu em busca de tratamento para minha mãe fazer exames em São Paulo e veio a confirmação da cirurgia. Uma fez exames em São Paulo e veio a confirmação da cirurgia. Uma cirurgia temida, delicada. Foi internada e o pesadelo acabou. A cirurgia temia, delicada. Foi internada e o pesadelo acabou. A cirurgia de mamãe foi um sucesso para a alegria de todos. Voltou para casa e logo papai alugou uma casa e saímos de nossa tia para morar na nossa casa. Não temos que reclamar nada, só agradecer. O tempo passou. Depois de 4 anos morando em São Paulo, mamãe acabou tendo mais um bebê, o Rafael. Nessas alturas eu tinha 12 anos e o Henrique 14 e as gêmeas 9 anos. Foi quando Nick, um cachorrinho que era o xodó da casa. Vestíamos ele até com roupas do Corinthians, pois esse cachorro era um corintiano roxo. Quando mamãe dizia: Nick, o Corinthians está jogando, ele corria para o sofá e ficava assistindo o jogo. Eram dias felizes. Minha mãe voltou a trabalhar e quando ela chegava do serviço, era uma festa, principalmente para o cachorrinho que a esperava no portão. Se a mamãe se atrasava, ele não entrava enquanto ela não chegasse. Nessa época, foi quando nossa vida começou a mudar. Meu pai deu de beber. Não era mais aquele pai. Não era mais aquele marido. Alguma coisa tinha mudado nele. Andava agressivo em casa. Passamos a ter medo dele. Quando chegava, o Henrique, como todo adolescente, gostava de sair nos fins de semana. Meu pai não aceitava e ficava furioso. Às vezes até batia nesse filho. Quando ele chegava à tarde, mamãe o defendia, pedindo para meu pai deixar de ser ignorante. Afinal, é coisa de rapaz novo, sair, dançar, namorar. Dia 20 de dezembro, está marcada uma tragédia. Meu pai chega do serviço com algumas doses a mais na cabeça. O Henrique, se arrumando, fala para a mãe que vai a um aniversário de um colega. Meu pai grita que ele não vai a lugar nenhum. Henrique diz que vai sim e grita: já tô indo, mãe. O meu pai que vai para cima dele. Era mais ou menos 8 da noite. Meu pai bate na cara de Henrique e entra em briga corporal com o filho. Estávamos na cozinha quando corremos para esperar os dois. Minha mãe grita com meu pai dizendo que ele estava louco. Deixa o garoto em paz. Quando o Henrique diz: vem, bate, covarde. Bate na minha cara de novo. O pai nervoso grita com ele: fala de novo quem é covarde. Meu irmão responde: você que é covarde.
Meu pai então saca uma arma, aponta para o Henrique. Minha mãe entra na frente do filho e grita: "Para com isso! Abaixa essa arma!" Meu pai tira no Henrique. Minha mãe parte para cima do meu pai. E ele atira de novo. Eu e minhas duas irmãs e mais o Rafael corremos também para cima do pai. No chão, muito sangue. Minha mãe e o Henrique atingidos. Meu pai com a arma na mão, assustado com o que fez. Eu e minha irmã e o Rafael gritávamos: "Mãe, mãe, Henrique, Henrique!" Henrique. Com tantos gritos, meu pai largou a arma no chão e fugiu dali. Há pouco, nossa casa ficou cheia de vizinhos. Socorre aqui, um socorre outro ali. Chama o resgate, avisa a polícia e nós agarramos em nossa mãe e com o Henrique que sangravam muito. Logo chega a polícia e o resgate e levam a mãe e o Henrique para o hospital. Eu fui junto, segurando a mão de minha mãe. Ela apertava tanto minha mão que tive que entrar com ela na ambulância, pois não soltava minha mão. A caminho do hospital, ela ainda segurando minha mão e disse: "Thaís, minha filha, você vai ficar cuidando de teus irmãos. Não deixa, Thaís, nada de mal acontecer a eles. Você, como a irmã mais velha, cuida deles para mim. Fica calma, mãe. Fica calma." Quando vejo ao lado os médicos de resgate dando uns choques no Henrique, tentando reanimá-lo. Os dois, um ao lado do outro naquelas macas, e davam cada vez mais choques no meu irmão. Por fim desistiram. Ele acabava de morrer. Minha mãe segurando ainda minha mão, quando viu que o Henrique faleceu, disse: "Thaís, eu não vou estar aqui fisicamente, mas vou estar espiritualmente. Cuida de seus irmãos. Eu vou estar sempre perto de você. Eu vou embora, mas vou estar junto de você sempre. Onde eu estiver, vou proteger vocês." E começou a soltar minha mão. Aí os médicos, percebendo que minha mãe estava morrendo, deram um choque para reanimá-la. Tudo em vão. Nenhum e nem outro chegaram vivos no hospital. Foi o pior dia da minha vida. Me vi sem pai, sem mãe, sem meu irmão e sem chão. Eu estava então com 15 anos. As gêmeas Yasmin e Nayara com 12 e o Rafael com 4. Só tínhamos uma certeza: estávamos sozinhos no mundo. Depois do sepultamento, fomos para a casa da nossa tia. Ficamos por uns 10 dias sem coragem de entrar em casa. Levamos o Nick, que já não comia, não andava. Minha tia levou o Nick a um veterinário. Se recuperou um pouco, mas só ficava no portão, esperando minha mãe chegar. Mas minha mãe não chegaria nunca mais. Quando se passaram 20 dias do acontecido, voltamos para a casa e o Nick, como todos nós, era uma tristeza só. E com mais 10 dias, Nick não aguentou de tanta saudade. No portão de casa, amanheceu morto, esperando por minha mãe. Para nós foi um dia de tristeza ter de enterrar o Nick. E aos 15 anos tive de largar
minha adolescência para ser mãe e dona de casa. Virei para cuidar de meus irmãos. Hoje tenho 20 anos. E Yasmin na era tem 17 e o Rafael 9. O Rafael nunca mais falou desde aquele dia. O trauma foi tão grande que ficou mudo. Faço o tratamento dele com psicólogo, mas não sei se ele volta um dia a falar. Sinto até hoje minha mãe apertando minha mão naquela ambulância e ainda ouço suas palavras. Cuide de seus irmãos, onde eu estiver, estarei sempre presente. Mãe, sinto sua presença dentro de casa, às vezes até o seu cheiro. Sei que você está cuidando de nós como prometeu, e cuido de meus irmãos como você me pediu. E eu te prometi. Para mim, os piores dias são o Natal e Dia das Mães. Não consegui nunca mais ter uma vida normal. Papai foi preso e está preso. Aliás, ele se entregou de tanto remorso, mas eu deixo aqui meu recado ao papai, lá no presídio, que nunca nos procure ouvir falar que você vai pegar uma condicional. E se isso for verdade, eu vou embora de São Paulo com meus irmãos, pois não quero que nunca nos encontre. Nunca ouço falar que você sofreu de uma terrível depressão, mas a morte para você vai ser pouco. Eu quero que você apodreça na cadeia. E mesmo assim, não vou conseguir te perdoar. Sinto muito a sua falta, mãe, e do meu irmão querido Henrique. Éramos tão felizes com tão pouco. Imaginar que tudo acabou dessa forma estúpida e cruel. Quando dizer a você, mãe, que hoje sou uma pessoa triste. Não saio de casa, não passeio e não tenho mais aquele sorriso fácil que você tanto falava. Tenho dentro do peito uma angústia que há 5 anos que dói e sangra, mas meu irmão querido, hoje eu te entendo. Você só era um garoto feliz normal que queria passear, se divertir. E você, mãezinha, uma mãe valente, que a violência do pai contra o filho se colocou à frente daquela bala, esquecendo que deixava para trás 4 crianças sem pai, sem mãe, sem irmãos e sem chão. Minha mãe morreu aos 38 anos. A Nayara e Yasmin e a Rafaela vão sempre ao cemitério levar flores para você e para o Henrique. Se eu deixar, eles ficam o dia inteiro. É muito difícil esquecê-los. E quando a você, pai, nunca vou lhe perdoar. Mamãe, Henrique e também o Nick, que saudade de vocês. É uma história muito triste, né? O que custava, moral da história, o que custava o pai deixar o filho viajar, passear? Matou o filho, a mãe morreu. O cachorrinho Nick morreu também. Muito triste. É muito triste, né? É muito triste, né? O que aconteceu com essa família. Mas é um sentimento de tristeza o que aconteceu. Às vezes eu fico pensando, por que aconteceu? Não era para ter acontecido, mas
tem que acontecer, tem que acontecer. Então, essa foi a carta que eu li para vocês. Um beijão para vocês. Não se esqueça que toda sexta-feira vai ter uma carta do Eli Correia que eu vou ler para vocês. Mas ninguém lê como o Eli Correia. Ele é insubstituível. Se ele morrer, é uma voz que vai se calar, só vai ficar na memória, igual esse livro dele aqui que eu tenho, que eu vou guardar o resto da minha vida, vou guardar para minha vida inteira, porque ele é um ícone, um gênio do rádio. Então, um beijo para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e mandar para seus amigos e familiares também. Comentem e me ajude a crescer no YouTube, hein?